fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai.
Olá, meus queridos e minhas queridas, que alegria. Hoje, certamente, é o dia mais importante para os cristãos, para nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos olhar para a palavra de Deus neste dia. O desejo do meu coração é que este dia seja ou tenha sido marcante na sua vida. Eu vou ler aqui no Evangelho segundo Mateus, começando no capítulo 28. Aliás, o capítulo 28, no versículo 1 até o versículo de número 6, aonde nós lemos. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando-se ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Nós lemos em Mateus capítulo 28, dos versículos 1 a 6. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede. Nesse tempo de tantas mortes, tristezas, lágrimas, medo, incerteza, despedida e saudade, de podermos estar aqui, de olharmos para a Tua palavra, de podermos celebrar a Páscoa, momento de esperança, momento de renovação para as nossas vidas. Nós queremos rogar em nome de Jesus, que durante esse período que nós estamos passando aqui, meditando, olhando para a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco, animando o nosso coração, encorajando-nos a cada um, renovando a nossa fé, enchendo-nos de esperança, porque depois do Calvário, depois do sábado do silêncio, vem a ressurreição, vem uma nova vida. Abençoa cada um que perdeu seu ente querido nos últimos dias. Consola e conforta. Abençoa também o corpo médico e da enfermagem. Aqueles que trabalham nos serviços essenciais e como mordomos estão servindo ao povo. Fala conosco, portanto, guarda-nos para Ti mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, Páscoa tem muito mais a ver com a nossa vida pessoal e a nossa caminhada no dia a dia do que com religião. Porque eu lembro quando era menino, essa época era uma época totalmente diferente do que era agora. Eu lembro que era tão impactante quando chegava na sexta-feira, a Sexta-feira Santa, na cidade de Londrina, onde eu morava. Por incrível que pareça, isso há quase 50 anos atrás, a cidade tinha mais ou menos uns 200 mil habitantes, e tinha 9 rádios, 9 estações de rádio. E nesse dia nas rádios só
tocava durante o dia todo, na sexta-feira, o dia todo, desde manhãzinha até de noite. Naquela época, as rádios não passavam a noite toda funcionando. Então, de manhã, às 6 horas da manhã, até de tardezinho, até à noite, as músicas eram músicas sacras em todas as rádios. Eu lembro também que na Semana Santa passava o filme do sacrifício de Jesus. Era um filme preto e branco. Eu acho que já ficava guardado lá no cinema. E todo ano a gente assistia o mesmo filme. Quando chegava naquela hora da morte de Cristo na cruz, a gente chorava lá no cinema, mas todo ano a gente voltava lá para assistir o filme. Mas, meus queridos, a Páscoa é algo tão profundo. A Páscoa vem do hebraico peshá, que significa passagem. Se nós olharmos lá para o Velho Testamento, nós vamos nos relembrar que Páscoa significa que o anjo da morte passou sobre as casas dos israelitas e não fez mal nenhum para eles. O anjo da morte passou pela casa dos egípcios e um rastro de morte. Todos os primogênitos morreram nas casas onde nos umbrais das portas, no batente das portas, não havia o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado. Desde a instituição da Páscoa lá no Egito, a Páscoa apontava para Cristo Jesus. Esse dia aqui é o domingo. Eu já falei durante a semana, mas faço agora um rápido resumo de como nós chegamos aqui nesta data no domingo. Começo com o domingo anterior. No domingo anterior a este domingo da ressurreição, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. As pessoas com ramos nas mãos aclamavam: bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. As pessoas reconheceram que Jesus era o Messias. Na segunda, na terça e na quarta-feira, Jesus faz uma rotina. Ele sai de manhã de Betânia, vai a Jerusalém, ensina o povo e à noite ele volta para descansar em Jerusalém. Ele fez isso na segunda, na terça e na quarta. Na quarta, ele vai dormir em Betânia, seria a sua última noite. E na quinta, Jesus levanta e manda seus discípulos irem a Jerusalém preparar a Páscoa. Naquele dia, na quinta-feira, Jesus não vai mais descansar, porque ele seria preso na quinta-feira à noite. Da quinta para sexta-feira, ele passa a noite toda sendo interrogado, recebe uma coroa de espinhos, e ele então é julgado por Herodes, por Pilatos. E quando Pilatos fala aquela famosa frase: eu acho que esse homem é inocente, eu não vejo nele mal algum. E ele então não solta Jesus, e ele lava as mãos e diz: olha, eu não vejo mal nenhum, mas já que vocês insistem, podem crucificá-lo. E Jesus então é levado para o Calvário. Ao meio-dia, ele é pregado na cruz, e 3 horas depois, ele já morre. Vem uma tempestade tremenda, rasga as cortinas do templo, o véu do templo, e Jesus então é levado rapidamente, depois da sua crucificação, para uma sepultura. A sepultura naquela época, de pessoas que tinham dinheiro, ela era numa pedra, era numa rocha. Ali abria-se um espaço, o corpo do morto era colocado ali,
e depois uma pedra redonda e pesadíssima, era rolada e fechava a entrada daquela espécie de pequena gruta. Isso era o final da sexta-feira, quando Jesus é sepultado ali. E sábado, ninguém poderia fazer nada, porque era o Shabat, era o descanso. As mulheres queriam preparar o corpo de Jesus, mas não podiam. Por quê? Porque no sábado isso era proibido. Então elas vão, o texto diz aqui, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana naquela época não se chamava domingo, porque domingo vem de Dominus, que é o dia do Senhor. Foram os cristãos que começaram a comemorar, a descansar, em vez de descansar no sábado, começaram a descansar no domingo. E aquelas mulheres, então, vão no domingo com especiarias para preparar o corpo de Jesus. E quando elas vão pelo caminho, elas vão discutindo, mas e agora? Quem será que vai abrir a pedra? Quem será que vai abrir o túmulo? Quem será que vai tirar aquela pedra? E quando elas vão chegando ali, elas percebem que o túmulo já está aberto. Elas percebem que alguma coisa tinha acontecido. O texto que nós acabamos de ler agora diz que houve um terremoto. Houve também um terremoto quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Mas houve também um terremoto agora, na hora da sua ressurreição. A pedra rolou e um anjo assentou-se sobre ela. A sua aparência era como de um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram como desmaiados. O texto diz assim, como mortos, isto é, desmaiaram diante daquela cena. E o anjo então disse às mulheres, a primeira palavra que chega aqui, não tenham medo. Veja bem que aquilo que impactou a vida, impactou aqueles guardas que estavam ali a ponto deles desmaiarem, trouxe paz para o coração daquelas mulheres. Não tenham medo. Essa é a primeira mensagem da Páscoa. Essa é a primeira mensagem da ressurreição. Meus queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, medo é o que não tem faltado no nosso coração. Medo de nós contrairmos o vírus. Medo dos nossos entes queridos e dos nossos amigos contraírem o vírus. Medo de não sabermos o que o futuro pode reservar para cada um de nós. Mas, neste dia de renovação, neste dia em que o horizonte da nossa fé descortina para cada um de nós, uma esperança perene para o nosso coração, nós podemos ouvir a mesma frase que o anjo disse para aquelas mulheres: não tenha medo. E não tenha medo por quê? Não tenha medo porque a morte foi vencida na ressurreição de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 15, o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós hoje podemos também, em meio a esse
emaranhado de sentimentos que têm tomado conta do nosso coração. Constantemente, nós podemos dizer para a morte: morte, você não será o último ato da minha vida. Morte, você não encerrará a minha vida. Morte, você não vai pôr um ponto final na minha existência, nem na minha existência, nem na existência de qualquer um daqueles que confiam e descansam no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ressurreição é tempo de renovar a nossa esperança, é tempo de sermos destravados do travamento que o medo traz para cada um de nós. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. E aquelas mulheres que contemplavam o túmulo aberto, aquele jovem com uma aparência celeste, com roupas mais alvas do que a neve, mais brancas do que a neve. Sabe por que a palavra de Deus fala essa palavra? Que as suas vestes eram brancas como a neve. Porque naquela época não tinha os recursos que se tem hoje para se fazer tecidos. Só alguém que era muito rico conseguia fazer uma veste branca. Mas o texto diz aqui, a veste era tão branca, que era branca como a neve. Aquelas mulheres olham para aquele homem e recebem aquela palavra. E eu e você podemos receber esta palavra. Não tenha medo. Não deixe que o medo trave a sua vida. Não deixe que o medo trave a sua comunidade, a sua caminhada cristã. Olha, não é nenhum pecado ter medo. Todos nós temos medo. Mas pela fé, nós podemos enfrentar o medo. Porque o medo não é só de perdermos entes queridos, não é só da morte, mas é o medo da dor também, da perda de um ente querido nosso, de uma esposa, de um marido, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um parente próximo, de um amigo que é caro ao coração. Medo do sentimento que vai se alojar no nosso coração. A Páscoa é o momento da libertação do medo de qualquer coisa que o futuro pode reservar para mim ou para você. Porque a morte não é o ponto final da nossa vida. Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim e que morreu, vai ressuscitar. Essa é, meus queridos, a nossa grande esperança. Segundo lugar, o anjo diz assim, olha, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinham dito. Então, Páscoa o que é? Páscoa é aquilo que vem depois da cruz. Páscoa é depois do sacrifício. A Páscoa é a renovação de toda a nossa vida. É por isso que Paulo vai escrever lá na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A Páscoa significa o seguinte,
que agora eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Não é igual à velha vida que eu já tive no passado, mas é uma vida completamente nova. Agora, em Cristo Jesus, eu posso experimentar o pleno perdão de Cristo na minha vida. Eu posso perdoar porque eu fui perdoado. Eu posso perdoar porque as minhas dívidas foram pagas. Eu posso rasgar todas as minhas promissórias. Por isso que Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, ou a oração do Senhor, a oração dominical, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Páscoa é vida nova. Páscoa é perdão. Porque o Calvário ficou para trás. Tudo que Jesus podia fazer para me dar uma vida nova, para me dar uma vida de alegria, de perdão, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com propósito, ele fez no Calvário. As duas últimas frases, as últimas palavras de Jesus foram: tudo está consumado. Ou seja, tudo que eu podia fazer para cumprir a missão, para pagar todo o pecado da humanidade, eu já fiz na cruz do Calvário. Tudo está consumado. Não há mais sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Por isso eu não preciso mais andar cheio de culpa. Eu não preciso mais caminhar agora cheio de vergonha no meu coração. Eu não preciso caminhar agora cheio de mágoa. Eu não preciso mais caminhar sentindo o peso da culpa e do pecado no meu coração. Porque as minhas culpas e o meu pecado, e de todo aquele que crê em Jesus, foi cancelado ali no Calvário. O Calvário para mim agora é passado. Quando Jesus institui a Páscoa na sexta-feira, ele diz assim: olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então, a Santa Ceia é uma lembrança também da ressurreição, porque a Santa Ceia tem 3 dimensões na nossa vida. Uma dimensão do passado, que é o Calvário. Uma dimensão do presente, que é aquilo que Cristo está fazendo na nossa vida hoje. E uma dimensão futura, a vida que nós teremos com Jesus no futuro, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor e não haverá mais lágrimas. Naquele lugar onde os nossos amigos jamais sairão, e naquele lugar onde os inimigos da cruz de Cristo jamais entrarão. Então, meus queridos, feliz Páscoa, porque Páscoa é onde nós podemos deixar o medo do futuro para trás, o medo do fracasso para trás. Mas é o tempo também de nós olharmos para frente, porque a nossa dívida já foi paga por Cristo Jesus. A dívida é como uma promissória, e Jesus já tomou as promissórias que estavam de dívida na minha mão, nas minhas mãos e nas tuas mãos, e escreveu com o seu próprio sangue: quitado. Quitada, nota promissória quitada. Não há mais dívida.
Meus queridos, Páscoa tem que ser isso na nossa vida. Páscoa não tem que ser religiosidade. Páscoa não tem de ser deixar de comer isso ou comer aquilo. Páscoa não pode ser só coelhinho e chocolate. Páscoa tem que ser a morte, ressurreição de Cristo Jesus. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa. Vamos ser despedidos com uma breve oração e com a bênção apostólica. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que Páscoa realmente tenha o sentido pleno, que o Espírito Santo possa fazer no nosso coração uma renovação. Que o Espírito Santo possa tirar do nosso coração todo sentimento de culpa, de vergonha e de medo, porque tudo foi consumado pelo derramamento de Cristo lá na cruz do Calvário. O Calvário agora, ó Pai, é passado. E nós vivemos uma vida nova. Uma vida olhando para o futuro, com confiança, esperando aquilo que Jesus prometeu para cada um de nós, que Ele iria preparar lugar para nós e viria nos buscar. Ó Deus, nesse tempo de tanto medo, de tanta dor, de tanta lágrima, de tanta desesperança, que o Teu Espírito Santo possa colocar no nosso coração o verdadeiro sentido da Páscoa e nós possamos vivê-lo, ó Deus, plenamente na nossa vida. Portanto, tira todo medo, renova a nossa fé, descortina, ó Deus, o futuro que o Senhor tem reservado para nós, porque esse tempo de pandemia haverá de passar, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça, hoje e para sempre. Amém. Foi morto Salvador e sepultado, mas entre os mortos já
Senhor.